Estrangeiro, é uma noite fria, sem lua, com uma névoa que paira pesada no ar. Enquanto ele vira na estrada, a névoa engole tanto o som quanto os faróis do carro que se aproxima. Você vê tarde demais, abra-se para o impacto. Então, do nada, um estranho idoso o empurra para fora do caminho do perigo. Ele é atingido pelo carro e acaba em uma pilha no asfalto. A vida deles termina, mas a sua é salva. Mais tarde, um policial lhe entrega um envelope encontrado no bolso do falecido. É endereçado a você. Você abre este envelope e encontra um bilhete com 2 palavras rabiscadas nele. Simplesmente diz: estudo de física. Quem escreveu este bilhete salvou sua vida às custas da deles, então parece justo que você siga o conselho deles. Décadas depois, você se torna um professor de física muito celebrado, seu assunto especializado nas teorias da relatividade de Albert Einstein. Você sempre teve um palpite de que a viagem no tempo é possível, e um dia finalmente você o decifra. A primeira máquina do tempo do mundo é colocada zumbindo diante de você. Só então a ficha cai, como você nunca percebeu antes. Agora você tem o poder de ir a qualquer lugar e a qualquer hora, mas você sabe exatamente o que tem que fazer. Você pega a carta que guardou todos esses anos fora da moldura na parede, coloca-a de volta dentro do envelope original e coloca o envelope no seu bolso. Entrando na sua máquina do tempo, você ajusta os controles para levá-lo de volta a uma noite fria e sem luar, chegando bem a tempo de empurrar seu eu mais jovem para fora do caminho do carro que avança. Você morre na beira da estrada. Parece simples o suficiente, mas a verdadeira alegria de histórias de viagem no tempo como esta vem quando você começa a arranhar abaixo da superfície, e algumas perguntas incrivelmente profundas começam a surgir. Primeiro de tudo, quem escreveu a carta? A versão mais velha de você simplesmente pega a carta que já havia recebido quando adolescente de volta no tempo. A carta é uma entidade aparentemente sem criador, presa em um loop temporal. Este é o paradoxo Bootstrap. Em segundo lugar, esses loops temporais continuam se repetindo. Você salva seu eu adolescente para que eles cresçam para viajar de volta no tempo para salvar seu eu adolescente, que cresce para viajar de volta no tempo, e assim por diante. Você está preso em um ciclo implacável de viver e morrer. Mas a carta não está. Ela continua ficando mais velha, mais desgastada e esfarrapada. Este é o paradoxo da restauração. E de quem foi a ideia estudar física, de qualquer forma? A noção parece surgir do nada, um pensamento sem origem. Esse é o paradoxo Esnialo. E se eventos como esse podem realmente acontecer, então também parece que você não tem livre-arbítrio. Nenhuma escolha na vida, você sempre vai inventar a máquina do tempo e não tinha absolutamente nenhuma opção para fazer o contrário. Aconteceu sempre. Se você não inventar uma máquina do tempo, então você não pode salvar seu eu adolescente, e você mesmo morreria como um adolescente. Há algo em seu futuro que está firmemente fixado. Esse é o paradoxo da predestinação. E finalmente, e se você mudar de ideia? Infelizmente para seu eu mais velho, isso não é uma opção. Você não pode ter medo quando chegar, e quanto mais jovem você for atropelado pelo carro, como pode estar lá para ter dúvidas em primeiro lugar? Este é o paradoxo do infanticídio do automóvel. É impossível matar uma versão mais jovem de você mesmo através do ato de não fazer algo. E então não é uma história tão simples. Bem-vindo ao mundo estranho e maravilhoso da viagem no tempo. Mas é claro que viajar livremente através do tempo é impossível. Você pode dizer que não pode simplesmente visitar ontem ou correr de cabeça através de milênios. E ainda assim isso também não é tão simples. Apesar de suas miríades de impraticabilidades, há lascas de possibilidade espreitando na borda da física, em brechas temporais que ficam fora de alcance. E então surge a questão: em se a viagem no tempo fosse possível, como poderíamos fazê-la? O sol bate forte, enquanto os latidos característicos dos macacos bugios ecoam pelos pântanos úmidos. A correnteza no rio lamacento e sinuoso é tão forte que você nem precisa remar a canoa, você apenas se senta e aprecia as vistas e os sons enquanto é carregado. Jack Finney,
sem dúvida um dos melhores proponentes da ficção de viagem no tempo, comparou nossa experiência do tempo a um rio como este. Parece que somos implacavelmente transportados rio abaixo, do passado para o futuro. Não precisamos nos impulsionar, mas diminuir a velocidade, acelerar ou dar meia volta e voltar rio acima também não parece possível. Mas o que acontece com as partes do rio que deixamos para trás? Ou, em outras palavras, o que é ontem? Certamente, parece que ele simplesmente desaparece. Mas fazer o mesmo argumento sobre um rio real parece ridículo. É improvável que você aceite que o leito do rio seja rasgado e misteriosamente desapareça porque você sumiu na próxima curva. As partes a montante do rio ainda estão lá, mesmo que você não esteja. Da mesma forma, parece que amanhã não é real até que seja, que de alguma forma ele aparece magicamente quando a cortina cai sobre hoje. Mas isso seria como uma nova água brotando para formar o rio do tempo. Somente quando você se aproxima de onde viria, ao longo dos anos, os cientistas revelaram que o tempo realmente é como aquele rio, com seu comprimento já definido em sua totalidade, desde sua fonte no alto do sopé do Big Bang até seu estuário no eventual fim do universo. O passado, o presente e o futuro existem lado a lado, seus tataranetos são tão reais quanto você é agora, e seus tataravós ainda estão vivos e bem, brincando nas ondas a montante no vasto rio do tempo. Os filósofos conhecem essa ideia como eternalismo, que é o oposto do presentismo, que argumenta que somente o agora existe e que o passado se foi, enquanto o futuro ainda está para emergir. Debates entre filósofos eternalistas e presentistas têm ocorrido desde os dias da Grécia Antiga. De fato, o filósofo do século IV Santo Agostinho comparou o presente a uma lâmina de faca que atravessa o passado percebido e um futuro imaginado. Para um físico, o eternalismo é conhecido como a teoria do universo em bloco e é baseado na muito elogiada relatividade geral de Albert Einstein, uma das teorias mais bem-sucedidas na história da ciência. Em 1905, Einstein publica a teoria especial da relatividade, que acaba com a noção de tempo absoluto de Isaac Newton. Não existe um relógio universal que todos possam usar para concordar quando algo acontece. Em vez disso, como o nome sugere, o tempo é relativo, dependendo de como os observadores se movem através do espaço. Um observador pode ver o evento acontecer antes do evento B, enquanto outro vê o evento B ocorrer antes do evento A. Ambos os observadores estão igualmente corretos. Um evento no seu passado pode estar no futuro de outra pessoa. Essa é mais uma razão pela qual todos os nossos ontens não podem simplesmente desaparecer, já que os eventos que eles contêm podem fazer parte do amanhã de outra pessoa. Assim, essa relatividade especial cimentou o fato de que espaço e tempo não são completamente distintos um do outro. Em 1908, Hermann Minkowski desenvolve o trabalho de Einstein e une adequadamente espaço e tempo de uma vez por todas. Ele afirma que se mover pelo espaço afeta a maneira como você mede o tempo, porque as três dimensões do espaço e uma do tempo são, na verdade, entrelaçadas em um único tecido que ele chamou de espaço-tempo. Mas como sabemos que o espaço e o tempo estão realmente agrupados no espaço-tempo, do qual o universo em bloco é feito? A prova viria eventualmente em testes da teoria geral da relatividade de Einstein, que ele apresentou ao mundo em 1915. Na década de 1840, os astrônomos aproveitaram a gravidade newtoniana para descobrir um planeta inteiramente novo. Usando as equações de Newton para prever o caminho futuro de Urano, eles descobriram que ele parecia se desviar desse caminho. O astrônomo francês Urbain Le Verrier trabalhou nas equações por meses em busca de uma resposta. A gravidade newtoniana estava errada, afinal? Não era bem assim. Le Verrier sugeriu que um planeta mais distante e invisível puxava Urano e afetava sua órbita. Se estivesse correto, as leis da gravidade de Newton seriam justificadas. Em 1846, Netuno foi encontrado. Apesar desse sucesso e, embora ele ainda não soubesse, Le Verrier estava prestes a martelar o primeiro prego no caixão da gravidade newtoniana. Os planetas não têm órbitas circulares, mas sim órbitas elípticas ligeiramente variáveis, com o Sol deslocado do centro.
A física newtoniana afirmava que essas órbitas ligeiramente variáveis eram devido à atração gravitacional dos outros planetas, e as equações de Newton estavam corretas em suas previsões para todos eles, exceto em Mercúrio. Leverrier percebeu isso em 1859, e a busca começou por outro novo planeta, mas nenhum mundo assim foi encontrado. Em vez disso, a resposta veio de Einstein. Em 18 de novembro de 1915, ele escreveu uma carta ao matemático alemão David Hilbert, dizendo: "Hoje estou apresentando um artigo no qual deduzo, da relatividade geral, o movimento do periélio de Mercúrio, descoberto por Leverrier." Nenhuma teoria da gravitação havia alcançado isso até agora. Imagine o tecido do espaço-tempo como a superfície de um trampolim. Se você colocar algo pesado no centro, ele cederá no meio. Da mesma forma, a presença de um objeto massivo, como o Sol, cria uma depressão no tecido do espaço-tempo. Os físicos chamam isso de poço gravitacional. Einstein estava argumentando que não há atração gravitacional newtoniana, é apenas uma miragem. Como o planeta mais interno, Mercúrio se move mais profundamente no poço gravitacional do Sol do que seus vizinhos. Quanto mais fundo ele vai, mais o espaço-tempo local se torna curvo, e é essa curvatura aumentada que faz com que a órbita de Mercúrio mude. Para todos os outros planetas, a curvatura é sutil o suficiente para que a gravidade newtoniana dê a mesma resposta. Apenas no ambiente gravitacional extremo que Mercúrio habita, a gravidade newtoniana mostra-se como realmente é e uma boa aproximação. A gravidade não é uma atração, é o resultado do espaço-tempo curvo. Desde então, os astrônomos testaram essa ideia de inúmeras maneiras, de eclipses solares a buracos negros giratórios e ondas gravitacionais ondulantes. Em cada experimento, o espaço-tempo passa com louvor. Todo o nosso cosmos, do passado, presente e futuro, é meramente um bloco quadridimensional de espaço-tempo maleável que apenas fica ali. Um ser sobrenatural que poderia, de alguma forma, olhar para ele do mundo exterior veria claramente ontem, hoje e amanhã coexistindo alegremente. Mas de onde veio tudo isso? Como com todo o resto, os cientistas acreditavam que o Big Bang deu origem a todo o espaço-tempo. Em outras palavras, todo o espaço e todo o tempo, e regiões do tempo que chamamos de passado, presente e futuro, estão todos lá, juntos em sua totalidade. E então, é fácil para duas pessoas existirem, então e agora. Como elas existem aqui e ali, podem ser separadas por séculos de tempo, assim como podem ser separadas por quilômetros de distância. Qualquer objeto dentro deste bloco universo pode ser dado para coordenadas 3 espaciais para dizer exatamente onde ele está e uma temporal para dizer exatamente quando ele está. Imagine que a localização de um objeto no bloco é marcada por um ponto. Até mesmo o ponto de um objeto fisicamente estacionário se move, porque sua coordenada de tempo está constantemente mudando, um segundo marca após o segundo, e hoje implacavelmente se torna amanhã. Junte todos os pontos pertencentes a uma partícula e você tem uma linha que mapeia seu caminho através do bloco universo, uma linha do mundo. Você não é nada além de uma coleção de partículas, linhas do mundo tecidas juntas, e não no espaço-tempo, se desprendendo e absorvendo novas linhas do mundo conforme você se move em direção ao dia. O nó que é você se faz ou é desfeito. Todas as ações que você tomará, do que você comerá no café da manhã todos os dias até com quem você se casará e as casas e os trabalhos que você alternará, estão todos totalmente mapeados. Você não pode se desviar de sua jornada mais do que um trem pode se desviar de seus trilhos. Dessa forma, o universo do bloco é como um livro, o começo, o meio e o fim já estão escritos e imutáveis. Cada escolha que você pensa que está fazendo é, na verdade, pré-escrita e, portanto, uma que você sempre fará. Um personagem preso em um triângulo amoroso na página 150 pode não saber que será resolvido 50 páginas depois, mas será resolvido e da maneira que sempre seria. E é por isso que nosso viajante do tempo da história de abertura teve que inventar a máquina do tempo. Uma versão mais antiga deles já havia aparecido indelevelmente em uma página anterior. Suas linhas do mundo eventualmente se enrolaram no fundo para se cruzarem em um ponto anterior. Mas isso pode realmente acontecer? Você pode viajar para o passado aparentemente distante ou mesmo para o futuro distante, se lá não for diferente de lá.
Parece que a porta para a viagem no tempo está bem e verdadeiramente aberta. Em um canto distante do universo, um buraco negro supermassivo gigantesco está dominando uma galáxia inteira. Sua gravidade intensa está puxando, esticando e rasgando sistemas solares inteiros. Gás quente e poeira giram em torno dele enquanto seu enorme campo magnético gira e cospe estilhaços no vazio. Entre esses detritos está uma pequena bala subatômica, um próton que corre pelo cosmos tão perto da velocidade da luz quanto é praticamente possível obter. Esse próton tem 100 quintilhões de vezes mais energia do que uma partícula comum de luz. Depois de viajar mais de 1 bilhão de anos-luz, ele bate na atmosfera da Terra com 21 milhões de vezes a energia das colisões dentro do famoso Grande Colisor de Hadrons no CERN. É tão energético que, até hoje, os astrônomos o conhecem como a partícula "Oh meu Deus". Um exemplo de uma energia ultra-alta cósmica é um lembrete de que a Terra fica em uma galeria de tiro celestial. Quando raios como este atingem nossa atmosfera, o impacto é tão violento que ele explode em uma exibição invisível de fogos de artifício de partículas subatômicas. Pions, muons e neutrinos entram em erupção e caem em cascata no chão. Na verdade, os raios cósmicos são tão abundantes que eles fornecem uma dose anual de radiação equivalente a 3 radiografias de tórax. Para um físico italiano, os raios cósmicos se tornaram uma obsessão. Seu trabalho inovador sobre os muons criados pelos raios cósmicos produziu algumas das primeiras evidências de que a viagem no tempo para o futuro não é apenas possível, mas comum. Seu nome era Bruno Rossi. Rossi está ao volante de um velho ônibus serpenteando pela estrada mais alta do mundo, onde pinheiros competem com montanhas cobertas de neve para alcançar o céu. Eventualmente, ele chega ao lugar que dirigiu por mais de 1000 milhas de Chicago para chegar ao Echo Lake, aninhado no alto do deserto do Monte Evans, no Colorado, parte das mundialmente famosas Montanhas Rochosas. Fica a quase 2.300 metros acima do nível do mar. Nas montanhas, Rossi está medindo os muons criados pelos raios cósmicos. Os muons são partículas instáveis, portanto, eles se quebram rapidamente ou decaem. Os físicos chamam o tempo que leva para metade de um grupo de muons fazer essa mudança de sua meia-vida. É apenas 1,56 milionésimos de segundo, mas as medições de Rossi revelam algo curioso e muito mais muons estão chegando ao solo do que deveria. Embora os muons estejam viajando a mais de 98% da velocidade da luz, mais de 15 meias-vidas ainda devem decorrer até que eles cheguem ao Lago Echo, com cada meia-vida sucessiva removendo 50% da população de muons restante. Apenas 0,1% deveria chegar a Rossi, e então como ele é capaz de detectar significativamente mais do que isso? A resposta notável foi que os muons estavam viajando no tempo para o nosso futuro. A teoria da relatividade especial de Einstein diz que você pode pensar em qualquer coisa se movendo através do espaço-tempo como tendo um orçamento igual à velocidade da luz. Quanto mais desse orçamento você gasta se movendo rapidamente pelo espaço, menos você gasta em tempo. Como os muons estão viajando perto da velocidade da luz, consideravelmente menos tempo passa para eles do que para Rossi. Da perspectiva deles, menos meias-vidas se passaram e, portanto, simplesmente não houve tempo suficiente para 99,9% deles decaírem. Esse efeito é chamado de dilatação do tempo relativística e, quando Rossi o fatorou, exatamente o número certo de muons que atingem o solo. Música, mas você pode perguntar se isso realmente conta como viagem no tempo. Imagine que você é um muon, mas, em vez de viajar da atmosfera superior para Echo Lake, você viaja em um grande loop ao redor do universo na mesma velocidade de 98% da luz e retorna para casa 25 anos mais velho. Aqueles de nós que ficaram na Terra teriam gasto menos do nosso orçamento de espaço-tempo em velocidade do que você e, portanto, nos custará mais em tempo. Mas, para nós, você gastou seu orçamento de forma diferente para viajar pelo espaço. 25 anos podem ter se passado para você enquanto estava fora, mas 125 se passaram na Terra. Você pulou um século inteiro para a frente. De fato, tal jornada poderia mexer com a ordem geracional normal dos relacionamentos familiares, como é explorado de forma pungente no conto Memórias da Minha Mãe, de Ken Liu. Portanto, a viagem no tempo para o futuro é mais do que possível. Só temos que acelerar os humanos para perto da velocidade da luz,
o que está longe de ser simples, no entanto, porque quanto mais rápido você viaja, mais energia você tem. A famosa equação de Einstein, I igual a mc2 igual a mc2 igual a mc2, nos diz que energia e massa são intercambiáveis. Então, se você ganha energia, também ganha massa. Em outras palavras, quanto mais rápido você viaja, mais pesado você fica para um observador externo. Uma pessoa viajando a 99,99% da velocidade da luz pesaria quase 2 toneladas, ou quase o mesmo que um rinoceronte, e acelerá-los a essa velocidade exigiria tanta energia quanto todos na Terra usam atualmente em 3 meses. Música, compreensivelmente, estamos muito longe de conseguir isso, mas, mesmo hoje, a dilatação do tempo leva a algumas consequências bizarras. Peggy Mark e Scott Kelly, ambos ex-astronautas da NASA que também são gêmeos. Mark nasceu 6 minutos antes de seu irmão, no entanto, Scott passou cerca de 10 vezes mais tempo no espaço, 520 dias para os 54 dias de Mark. Durante esses dias extras, Scott estava voando pelo espaço-tempo mais rápido do que seu irmão, gastando mais de seu orçamento em velocidade e menos em tempo. Em outras palavras, mais tempo se passou para Mark do que para Scott. Mark pode ter começado a vida 6 minutos mais velho que seu gêmeo, mas agora ele é 6 minutos e 5 milissegundos mais velho. Se Scott estivesse viajando tão rápido quanto Moon, em vez disso, sua diferença de idade teria aumentado para quase 6 anos e meio, apesar de inicialmente terem nascido no mesmo dia. E, como se isso não bastasse, há outra forma totalmente separada de dilatação do tempo verificada experimentalmente, uma segunda maneira de viajar no tempo para o futuro. Imagine um relógio, exceto que este relógio funciona de forma diferente de qualquer um que você já viu pendurado na parede. Ele é simplesmente feito de 2 espelhos horizontais, um feixe de luz salta entre os 2 espelhos, e toda vez que a luz atinge um espelho, o relógio faz tic-tac. Vamos imaginar que você tem 2 cópias idênticas deste relógio. Você as coloca para funcionar antes de levar uma delas para dentro de um poço gravitacional. Como os explorados na última sessão, o espaço-tempo é mais curvo dentro de um poço gravitacional e, portanto, o espaço-tempo entre os espelhos do relógio também será curvo. O feixe de luz não terá outra opção a não ser seguir este caminho curvo mais longo. Em outras palavras, o relógio agora fará tic-tac com menos frequência do que o relógio que você deixou para trás, longe do poço gravitacional. Junte-os novamente, mais tempo terá decorrido no relógio que não encontrou o poço gravitacional. Mas como isso pode ser usado para viajar no tempo para o futuro? Vá e entre em um poço gravitacional profundo e, então, retorne à Terra. Mais tempo terá passado na Terra do que para você. Você poderia pular um século para frente, assim como fez viajando perto da velocidade da luz. No entanto, para atingir uma quantidade genuinamente significativa de tempo percorrido usando esse método, você vai precisar de um poço gravitacional muito profundo, na verdade, um muito maior que o do Sol. Um buraco negro supermassivo deve resolver o problema, contanto que você tome cuidado para não ser sugado. E tal cenário foi usado como um ponto-chave da trama no filme Interestelar, sugerido pelo famoso físico Kip Thorne. Mas a Terra também cria seu próprio poço gravitacional no espaço-tempo. Quando Ross dirigia seu ônibus pela estrada sinuosa até o Monte Evans, ele estava se movendo mais para fora deste poço. Em outras palavras, ele se moveu de uma região onde o espaço-tempo era mais curvo para uma região onde era menos curvo. Ele envelheceu a uma taxa fracionariamente mais rápida montanha acima do que fez descendo a montanha. Essa diferença é tão pequena que um humano nunca vai notar, mas os relógios atômicos são os melhores guardiões do tempo. Eles são precisos em 15 bilionésimos de segundo a cada ano. Se você afundar 2 relógios atômicos na mesma prateleira de um laboratório e, então, colocá-los em prateleiras de alturas diferentes, eles irão visivelmente sair do tempo. De fato, em 2022, físicos mediram essa dilatação gravitacional do tempo usando relógios atômicos ultra-precisos colocados a apenas 1 milímetro de distância. E finalmente, você provavelmente vai depender muito da dilatação do tempo, provavelmente sem nem perceber. O GPS se tornou uma parte indispensável da vida moderna para muitos de nós. Nossos telefones e carros podem dizer onde estão na Terra graças a uma armada de satélites circulando ao redor do planeta.
Esses satélites enviam sinais de tempo robustos, e quanto mais rápido você recebe um, mais perto você deve estar daquele satélite para conseguir isso. Os satélites carregam relógios atômicos que estão sujeitos a ambas as formas de dilatação do tempo, e eles estão se movendo através do espaço-tempo mais rápido do que nós e ficam mais fora da gravidade da Terra. Bem, o tempo nos relógios precisa ser alterado artificialmente para levar em conta o fato de que eles estão se movendo no tempo em uma velocidade diferente da nossa. Esses experimentos deixam os físicos com poucas dúvidas de que a viagem no tempo para o futuro é possível. É um fato científico estabelecido. Mas e quanto a seguir na outra direção? É possível seguir rio acima e visitar o passado? Estamos em 2011. Barack Obama é o presidente. Príncipe William e Kate Middleton são recém-casados, e o icônico ônibus espacial da NASA pousa pela última vez em setembro. Físicos fazem um anúncio chocante que abala o meio científico. Eles parecem ter observado partículas chamadas neutrinos viajando mais rápido que a velocidade da luz. Isso, de fato, destruiria uma das doutrinas mais sagradas da física e abriria a porta para viagens no tempo para trás. A afirmação ousada vem do experimento Opera, enterrado nas profundezas da montanha Gran Sasso, na Itália, projetado para detectar neutrinos por 730 km através da Terra, do Ser, perto de Genebra, na Suíça. Fazer essa jornada na velocidade da luz levaria apenas 2,4 milissegundos, mas alguns dos neutrinos parecem estar levando 16 nanosegundos a menos do que isso. Em outras palavras, eles parecem ter chegado lá viajando mais rápido do que a velocidade da luz. A teoria da relatividade especial de Einstein diz que a velocidade da luz é uma barreira impenetrável. Quanto mais rápido você viaja, mais pesado você fica. Quanto mais pesado você fica, mais energia é necessária para aumentar ainda mais sua velocidade. Eventualmente, chega um ponto em que é necessária uma quantidade infinita de energia para aumentar sua velocidade, então você não pode, e esse ponto de corte é a velocidade da luz. Enquanto uma partícula de luz, sem massa, pode viajar na velocidade da luz, qualquer coisa com massa não pode atingir a velocidade da luz, muito menos excedê-la. Então, inevitavelmente, dentro de um ano, o mistério dos neutrinos foi resolvido. O equipamento experimental estava com defeito. Os neutrinos não eram superluminais, afinal. A descoberta inicial causou tanto rebuliço porque viajar mais rápido do que a luz permitiria que você viajasse para trás no tempo. E a história do porquê começa com um jovem holandês chamado Willem Jacob van Stochem, em 1937. Van Stochem publica um artigo com um título aparentemente sem graça: Campo gravitacional de uma distribuição de partículas girando em torno de um eixo de simetria. Um nome mundano, mas era revolucionário por natureza, pois mostrava que as equações de Einstein permitiam curvas fechadas semelhantes ao tempo no espaço-tempo. Nossas linhas do mundo geralmente se estendem do passado para o futuro, mas uma curva fechada semelhante ao tempo é uma linha do mundo que se dobra sobre si mesma, fechando um loop ao cruzar a linha em um ponto anterior. Um aposentado seguindo tais linhas do mundo poderia revisitar o momento de seu nascimento ou até mesmo salvar seu eu adolescente de um acidente de carro. Von Stochem demonstrou que, pelo menos no papel, não há nada na teoria geral da relatividade que proíba a viagem no tempo para trás, exceto que, à primeira vista, parece que dobrar sua linha do mundo futuro em uma curva fechada semelhante ao tempo requer que você viaje mais rápido do que a velocidade da luz para viajar para fora do que é conhecido como seu cone preferido. Se sua linha do mundo é o caminho singular que você realmente toma através do universo em blocos, então seu cone de luz representa todos os caminhos que teria sido pelo menos possível para você tomar. Imagine que você está parado no espaço, sua linha do mundo se movendo para frente em uma linha reta através do tempo. Quais são suas opções para onde você pode ir no futuro? Bem, assumindo que nos apegamos à relatividade especial, você foi confinado pelo fato de que nada pode viajar mais rápido do que a velocidade da luz, que é de aproximadamente 300.000 km por segundo. Daqui a um segundo, você não pode estar a mais de 300.000 km de onde você está atualmente. Mas você pode estar a até 600.000 km de distância em 2 segundos e 900.000 km em 3. Quanto mais à frente no tempo você for, maior será a região do espaço-tempo em que sua linha do mundo futuro poderá estar.
É por isso que é chamado de cone de luz. As bordas do cone representam o mais distante que um feixe de luz pode ser de onde ele começa em qualquer ponto no espaço-tempo. Portanto, a menos que você possa viajar mais rápido do que um feixe de luz, você está preso dentro do mesmo cone de luz, o que significa que, para fazer um loop em sua linha do mundo futuro para que ela se separe consigo mesmo em um ponto anterior, você teria que deixar seu cone de luz. Em outras palavras, a viagem no tempo para o passado parece impossível, a menos que você possa se mover mais rápido do que a velocidade da luz. No entanto, há outra maneira de fazer isso, e se você inclinar constantemente seu cone de luz, sua curva de linha do tempo fechada para ontem estará sempre dentro dela. Para fazer isso, você precisaria encontrar o espaço-tempo com uma quantidade incrivelmente alta de curvatura. Em 1974, o físico americano Frank Tipler explorou essa mesma situação, especificamente o que aconteceria com um cilindro contendo pelo menos 10 vezes a massa do Sol e girando ao longo de seu eixo mais longo. Ele mostrou que seguir uma trajetória espiral precisa em torno deste cilindro distorceria seu espaço-tempo local de tal forma que seu cone de luz gradualmente se inclinaria para trás. E como sua linha do mundo deve estar em algum lugar dentro do cone, você seria transportado do presente para o passado visitando um cilindro inclinado. Então, viajar de volta para a Terra faria você chegar antes de partir em primeiro lugar. No entanto, para lidar com a matemática diabolicamente difícil, Tipler teve que assumir que o cilindro é infinitamente longo. Ele não conseguiu provar conclusivamente que um cilindro menor resolveria o problema. Ele também teria que girar bilhões de vezes por minuto para distorcer o espaço-tempo o suficiente, o que dificilmente caracteriza uma máquina do tempo prática. Então, na década de 1990, Stephen Hawking adicionou outra camada de complexidade. Ele argumentou que fazer um cilindro sem ponta que não seja infinitamente longo também exigiria grandes quantidades de energia negativa. É aqui que a mecânica quântica entra em nossa história, um dos pilares da física moderna, ao lado da teoria geral da relatividade de Einstein. Ela lida com um mundo subatômico. De acordo com a física quântica, mesmo o espaço vazio não é verdadeiramente vazio, pares das chamadas partículas virtuais estão surgindo e desaparecendo o tempo todo. A energia é emprestada do vácuo para criá-las, pegando a energia local logo abaixo de zero. Da mesma forma que seu saldo bancário cai em território negativo quando você entra no cheque especial e pede dinheiro emprestado ao banco. Assim como o banco, no entanto, o universo eventualmente quer seu dinheiro de volta. Então, a energia negativa está lá, mas é limitada a pequenas regiões do espaço por curtos períodos de tempo. Como resultado, curvas fechadas semelhantes ao tempo podem existir no reino subatômico, mas criar um loop temporal grande o suficiente para um humano viajar e revisitar o passado parece uma proposta totalmente diferente. Mas pode haver outra maneira de conseguir a mesma coisa, uma maneira de enganar a regra sacrossanta da velocidade da luz como limite de velocidade cósmica, um buraco de minhoca. Em 1985, o famoso astrônomo, autor e apresentador de TV Carl Sagan publicou um romance chamado Contato. Nele, uma civilização alienígena avançada alcança a humanidade com o design de um dispositivo capaz de enviar uma única pessoa através do vasto abismo do espaço até a estrela Vega. Levando em conta que nada pode ir mais rápido que a luz, essa jornada de 25 anos-luz deve levar um tempo extremamente longo. Então, em vez disso, Sagan queria uma maneira de levar sua heroína lá muito mais rápido, mas sem invocar uma viagem mais rápida que a luz. Mesmo que o livro esteja terminado, Sagan liga para seu amigo Kip Thorne para pedir conselhos. Sagan passa a noite o manuscrito de Thorne, que o lê no carro no dia seguinte a caminho da formatura de sua filha. Alguns cálculos rápidos se seguem, e Thorne tem a resposta: o que Sagan precisava em sua história é um buraco de minhoca. Imagine o espaço-tempo como uma folha de papel, com a Terra em uma extremidade e Vega na outra. Agora, em vez de viajar o comprimento do papel, você dobra o papel ao meio. Afinal, sabemos que o espaço-tempo pode ser curvado e dobrado. A Terra e Vega estão agora bem em cima uma da outra. Pule a lacuna entre elas e você chega lá em nenhum momento. De fora, pareceria que você chegou lá viajando mais rápido que a velocidade da luz, mas em nenhum momento você realmente rompeu essa barreira sagrada. Portanto,
segue-se que um buraco de minhoca não só pode transportá-lo para uma parte diferente do espaço, mas também pode mandá-lo de volta no tempo. Digamos que o buraco de minhoca de Vega já esteja configurado. Primeiro, você precisa prender a boca da Terra do buraco de minhoca a um foguete e arrastá-lo em um loop pelo universo, perto da velocidade da luz. Como o buraco de minhoca tem gasto mais de seu orçamento de espaço-tempo em velocidade, menos tempo terá decorrido de sua perspectiva. Isso significa que, se você pular no buraco de minhoca ao retornar à Terra, você emergirá na outra extremidade e no passado. Crucialmente, você também estará no sistema estelar de Vega, então é uma viagem no tempo para trás, mas não voltando para a história da Terra. Mas ainda há uma maneira de fazer isso também: configure o buraco de minhoca da maneira certa e a diferença de tempo entre suas bocas será maior do que o tempo que levará para retornar à Terra pela rota convencional. Você chegará à Terra antes de pular no buraco de minhoca em primeiro lugar. Pelo menos essa é a teoria. Na prática, fica um pouco mais complicado. Thorne percebeu que a atração gravitacional de qualquer coisa viajando pelo buraco de minhoca agirá para puxá-lo e fechá-lo. Você precisaria de algo para ajudar a mantê-lo aberto. Isso, novamente, pode ser energia negativa. Mas os físicos também exploraram a possibilidade de usar tudo, desde emaranhamento quântico a campos magnéticos. Em 1985, J. Richard Gott e Willis Cox resolveram as equações de Einstein para cordas cósmicas. 6 anos depois, Gott percebeu que elas também poderiam ser usadas como uma máquina do tempo. Assim como espiralar em torno de um cilindro sem ponta, pegue o caminho certo ao longo das cordas cósmicas e você pode acabar inclinando seu cone de luz para trás. O emaranhamento quântico pode ser outra opção. Os físicos sabem como ligar duas partículas de tal forma que mudar uma muda instantaneamente a outra, mesmo que você as separe por grandes distâncias. É como se a informação sobre a mudança que você fez tivesse viajado entre as partículas mais rápido do que a velocidade da luz, mas acabou sendo impossível realmente transferir dados superluminalmente usando esse método. Então, parece que há várias maneiras de viajar para trás no tempo sem quebrar a barreira da velocidade da luz.